olha, por favor, professora Baverly, é uma alegria ter você aqui na nossa Universidade Metodista. Na Metodista é uma alegria ter você, de verdade. É uma alegria que esse centro de sustentabilidade tenha. Oi, gente, boa tarde. É um enorme prazer estar aqui com vocês. É sempre muito difícil e bom a gente ser apresentado por amigos, né? Porque amigos só veem as virtudes da gente e não veem os defeitos, né? Então, ela exagerou um pouco, como sempre. Mas, assim, eu queria, antes de começar a falar de sustentabilidade, eu queria falar de duas coisas. Eu tive... Quando a gente começou essa ideia da terceira idade na universidade, eu tive o prazer de estar no grupo que articulou essa proposta e até encontrei uma das minhas primeiras alunas aqui, e eu dava aula de plantas medicinais na época, né? Então, para mim, é um enorme prazer ver a evolução desse trabalho, que está sendo tão brilhantemente conduzido aí pela Cláudia, pelo pessoal. Certo? Quero também dizer que a Cláudia e a Rose fazem parte do Centro de Sustentabilidade, né? Então não estamos sozinhos. E antes de começar, eu quero render as minhas homenagens para uma pessoa que está presente aqui nessa sala e que foi a pessoa que iniciou essa questão, ainda com o nome de sustentabilidade, não com o nome de meio ambiente, não com o nome de meio ambiente, não com o nome de sustentabilidade, esse assunto aqui na nossa universidade. Eu vou pedir para a Lloyd ficar de pé e eu vou pedir uma salva de palmas para ela. Homenagem, Lloyd, vai todo o meu reconhecimento pelo trabalho pioneiro que você teve aqui nessa instituição e pelos frutos que você plantou e estão rendendo sementes até hoje. Muito obrigada. Vamos supor que a gente tivesse aqui vários grupos e que esses grupos representassem companhias de pesca, certo? Aí a música do Dorival Caymmi veio a calhar, né? E aí, vocês soubessem de antemão, cada companhia de pesca, que quem pescasse mais teria o maior lucro. Só que vocês poderiam pescar numa área determinada, não é no oceano inteiro, certo? E nessa área determinada, o máximo que você podia retirar por ano é 3 toneladas de peixe, cada companhia de pesca, certo? E pensando que o que existe disponível de peixe naquele lugar, que na verdade pode trazer problema no processo, acaba sendo externalidade. A raiz do lucro, que é a venda do peixe, tá certo? Fica para quem está ali na companhia de pesca. O custo de não ter mais peixes no mar é uma externalidade. Fica para quem? Fica para todos nós. Certo? O nosso sistema, ele cria na gente a falsa ilusão de que não existe outro jeito. Não tem outra forma. É assim que a gente pensa. Sempre foi assim. Não é verdade. Tá? Então vamos lá. Bom, é o próximo, né? Porque já expliquei. Quando a gente pensa no mundo natural, a gente está pensando uma série de recursos vivos. Eu não gosto muito dessa palavra. Isso já marca um pouco como a gente olha para a natureza. Quando a gente usa a palavra recurso, parece que a gente está olhando para a natureza como se ela fosse uma prateleira do supermercado, não é? Eu vou lá e retiro alguma coisa. Mas vamos usar as palavras que as pessoas todas estão acostumadas, tá? E esses recursos vivos, eles se regeneram, eles têm a capacidade de se regenerar. E recursos são esses: florestas, plantações, pesqueiros e outros. E alguns recursos que não se renovam na escala de vida da gente, como o petróleo, como minerais. Há 1 milhão de anos atrás, o ano que eu estou falando é a nossa espécie. Tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, é 150 mil anos. Tem gente que fala 40 mil anos. Eu vou pegar a perspectiva mais conservadora. Se a gente existe há 40 mil anos, enquanto essa espécie
que nós representamos na Terra, a gente sabia viver aqui, né? Porque 40 mil anos vivendo, não é? A gente entendia esses ciclos, não é? A gente entendia essa capacidade de regeneração da natureza, tá certo? E como a gente convivia com isso para que a natureza se recuperasse, se regenerasse e assim a gente tivesse a possibilidade de viver infindavelmente dos recursos que ela nos oferece. Os renováveis, eles podem ser explorados ou extraídos, estão vendo? Essas são duas palavras que eu coloquei aí entre aspas, porque também são duas palavras complicadas, né? Quando você extrai, você está fazendo o quê? Você está tirando dele. E isso dá uma ideia de que a gente é externo à Terra. Eles se regeneram. Eles têm a capacidade de se regenerar, mais cedo ou mais tarde. Qual é o problema do que a gente está fazendo? A gente está retirando esses recursos e a gente não está dando o tempo necessário para que eles se recuperem, certo? Hoje, a gente não dá, se a gente for olhar no mundo como um todo, a gente hoje retira muito mais recursos do que dá tempo de se recuperar. A gente pelo menos tem uma defasagem de 6 meses, de metade do tempo. Que a gente, no tempo que a gente usa o recurso, a gente deveria dar mais metade do tempo para que ele se recuperasse. E a gente não faz isso. A gente continua retirando. Resíduos de extração e coleta de recursos, e de como produzimos, usamos e descartamos as mercadorias. Esses resíduos comprometem a capacidade da natureza de se renovar. Quando eu falo na criação de menor quantidade de resíduo, a gente sempre pensa no lixo que a gente produz, né? Ou nas coisas que a gente descarta. Mas nas coisas que a gente descarta, para elas chegarem nas nossas mãos, vocês têm ideia do caminho que elas têm? Então, hoje, por exemplo, qualquer coisa que eu tenha, tá? Esse microfone, vou pegar por exemplo que está na minha mão. Para eu chegar nessa forma, então no primeiro momento, pegar o ferro ou o alumínio, não sei do que é feito, certo? Todos os componentes que tem aqui dentro, ou seja, fazer esse microfone. Foi necessário cerca de 90% de material que não está aqui. Entre água, entre restos de produto, entre o que foi perdido no momento que foi retirado da mineração e foi levado para a siderurgia. Então vejam, e muitas vezes a gente compra coisas em casa em quantidade maior do que a gente precisa e ainda assim uma parte ainda vai para o lixo. Então veja que o que nós geramos hoje de lixo, o que nós geramos, o que nós colocamos fora, o que nós pensamos que colocamos fora, é uma quantidade enorme de recursos. Nós temos uma cultura que desperdiça tudo, o tempo, tudo. Da mesma maneira como nós danificamos os sistemas naturais, o excesso de produção e de resíduos também provoca ansiedade, iniquidade e estresse em nossa sociedade. Quando a gente olha para o que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma crise onde a gente pode enxergar pelo menos 3 divisões. A primeira divisão é a desconexão entre a gente e o ambiente que a gente vive, certo? E hoje nós já temos uma pegada ecológica que, se todos consumissem como os cidadãos médios consomem, e hoje a gente já está consumindo isso, nós precisaríamos de 1,5 terra para suprir o que a gente gasta. 1,5 terra. Nós já estamos fazendo isso atualmente. Nós estamos vendo nas últimas décadas os ricos ficarem cada vez mais ricos. A classe média ficar... Não, o Brasil tem um movimento um pouco diferente do resto do mundo. Mas a classe média no resto do mundo cada vez mais achatada. E o número de pobres cada vez maior. Então, que sistema é esse que produz tamanha desigualdade? É um sistema onde o eu está separado do eu, certo? O eu está separado dos outros, certo?
certo? Onde eu só penso nas vantagens imediatas que eu posso ter em relação a tudo e esqueço dos outros. O que é a pegada ecológica? É uma medida que foi feito um cálculo. Nesse cálculo a gente considera a área arável usada para produzir os alimentos para a população, a área usada em pastagem, a área usada para urbanização, a área verde que deve ser disponibilizada para a absorção de CO2, a área de floresta para fornecer recursos naturais, principalmente madeira, e a área necessária para a manutenção de estoques pesqueiros. Então, o que é essa pegada ecológica? É a área que uma pessoa como eu, uma pessoa como você, uma área do planeta que ela precisa para se manter, para manter o seu padrão de consumo. Certo? Então, considerando cada pessoa, qual é a área que eu preciso para manter o meu padrão de consumo? E aí, usando essas áreas, a gente calcula a pegada ecológica. No site da WWF tem essa calculadora, você responde algumas perguntas e você fica sabendo qual área do planeta você precisa para se manter vivo, certo? E aí, sustentabilidade quer dizer o quê? O que quer dizer sustentar? Sustentar é manter, não é? Não é? Minha avó sempre falava, come isso, que isso tem substância. Né? Substância, né? Isso te sustenta. Né? Ou seja, sustentar é manter. E aí tem essa definição, que é a definição mais conhecida de sustentabilidade, que é atender às necessidades atuais da população, sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atenderem às suas necessidades. Essa é uma definição muito bonita, mas muito difícil. Primeiro, quais são as necessidades das gerações futuras? Quantas gerações eu estou falando? Eu estou falando indefinidamente? Poderia ser. Eu estou falando 5 gerações, 4, 3, 10. Quais são o que é necessidade? Se você for para uma pessoa, e essa é uma discussão muito importante, que ninguém faz hoje em dia, o que é suficiente? O quanto a gente realmente precisa? Eu já ouvi gente falando assim, é engraçado, né? Ah, não, mas para eu casar eu tenho que ter uma casa, aí nós temos que ter 2 carros, tem que ter uma televisão em cada quarto, tem que ter um forno de micro-ondas, tem que ter... Desde quando o ambiente é do mesmo tamanho que a sociedade humana? Ó a arrogância, ó a arrogância. Desde quando a sociedade humana tem o mesmo tamanho que a economia? Como é que pode passar pela cabeça isso aqui, gente, é aceito por todo mundo, viu? Como é que pode passar pela cabeça de uma pessoa que a economia tem o mesmo tamanho que a sociedade humana? E que a sociedade humana e a economia têm o mesmo tamanho que o ambiente? Se a gente fosse pensar, a gente ia pensar numa escala assim. E mesmo assim, se eu fosse colocar a economia, o meu pontinho ia ser tão pequeno que ninguém ia poder enxergar. Porque a economia é só o jeito que a gente troca os produtos. É uma relação que se estabelece entre as pessoas de uma comunidade. Ela é só isso. Ela não é maior que a comunidade. E o ambiente é muito maior do que a gente. A gente vai continuar nos vivos no bem-estar. O bem-estar não é um luxo. O bem-estar é o bem viver. Se cada um de nós aqui fechar os olhos e imaginar os momentos em que vocês se sentiram mais felizes, eu aposto com vocês que a grande maioria desses momentos foram de graça. Aquele abraço do netinho, aquele momento em que você vê seu filho pela primeira vez, não é? O encontro de um grande amigo, a despedida de um grande amigo, estar na beira de um rio olhando um anoitecer. Tudo isso é de graça. Os grandes momentos das nossas vidas são de graça. É convocar, convidar vocês para a gente trocar umas ideias. Porque assim, o que nós temos aqui é uma memória muito importante, todos nós. Eu tenho 57 anos.
E aí, quando eu era criança, eu me lembro que o leiteiro deixava a garrafa de leite na porta e ele levava a garrafa de leite limpinha, que a minha mãe deixava lá para ele pegar, certo? Ele deixava a garrafa cheia de leite, ele marcava numa caderneta que a gente nem nunca via, certo? E a gente pagava por mês, né? A gente ia no supermercado, que não existia supermercado quando eu era criança, era a mercearia. Eu vou deixar isso para vocês. Esse papel que a gente distribuiu, eu ia pedir para vocês, em 5 minutos, lembrarem das experiências de infância de vocês, aonde a natureza teve um papel preponderante e decisivo. Não interessa qual. Pode ser um dia que você fez uma travessia de rio. Pode ser um dia que você entrou, o primeiro dia que você entrou numa floresta. Pode ser o seu cachorro. Pode ser qualquer coisa. Mas lembrar disso. Certo? Porque a gente precisa lembrar disso. Porque essas coisas tiveram uma enorme importância na formação de cada um de nós. Cada árvore, cada fruta do pé que a gente chupou fez parte do que a gente é hoje. Cada árvore que a gente conheceu fez parte do que a gente é hoje. Cada bicho que a gente conviveu fez parte do que a gente é hoje. Certo? Então, ao invés de renunciar a essa história, achando que não tem mais espaço para nada disso, vamos honrar essa história. E aí o convite fica para depois vocês compartilharem isso com seus colegas e aí pensarem nessa pergunta. Como os meus netos ou a atual geração vivencia esses mesmos momentos? O que é natureza para eles? Pergunta para eles. O que é natureza para eles? Natureza para eles, eu sinto dizer isso para vocês, é um documentário na televisão. É o que ele vê passando do lado de fora do carro quando ele vai viajar. É o celular. É o zoológico, onde os animais são tolhidos da sua liberdade e onde eles são colocados da forma como a gente quer que eles estejam. Então, que natureza é essa? Hoje as crianças pensam, elas não sabem o que é uma galinha, como eu sabia, como todos nós aqui sabemos. Elas pensam que frango é uma coisa que dá no supermercado, naquela bandejinha. E elas estão erradas? Ou, quando elas olham as galinhas sendo transportadas nos caminhões, 4 por caixa, com bico cortado, numa situação absurdamente desumana. Será que é bom conhecer galinha assim? Elas lembram as galinhas da minha infância? Elas não lembram. E por que nós estamos fazendo isso com elas? A gente tem responsabilidade na forma como esses bichos são tratados. E a gente deixa. Então, pensar o que é natureza para os nossos filhos e para os nossos netos. E se isso é tão talvez tão importante na vida de cada um de nós, tentar passar essa importância para eles, porque eles estão perdidos sem essa conexão. Próximo. E aí a Cláudia já falou do Centro de Sustentabilidade, fica lá no Lambda, na sala 255. Quem quiser ir lá será mais do que bem-vindo, mais do que bem recebido. E eu quero anunciar aqui em primeira mão para vocês que nós estamos montando um programa que vai ser um programa gratuito, eles chamam de MOOC, essas coisas modernas, pela internet. É gratuito, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer formação pode fazer. E nós vamos ter um MOOC de sustentabilidade. A gente ainda não sabe se ele vai ficar com 20 ou 40 horas, ele vai ser quase um mini curso. Só que ele vai estar disponibilizado para todos vocês, e Cláudia vai avisar vocês de quando ele sair, e eu espero que vocês, quem se interessar pelo tema, possa
fazer esse curso junto com a gente. E eu queria terminar aceitando um desafio que a Rose me colocou. E eu vou dizer para vocês que agora eu vou precisar ter bastante coragem para aceitar esse desafio. Até água. Vocês sabem que a Rose é danada, né? Vocês sabem que a Rose, ela está sempre convidando a gente a ir um pouquinho mais além, não sabem disso? Nunca é suficiente, né? E eu, vai no seco, né? E eu, essa semana que passou, na segunda-feira passada, eu escrevi um poema. E aí eu mostrei o poema para Rose. E aí, desde que eu entrei aqui, a Rose ficou: você tem que ler o poema, você tem que ler o poema, você tem que ler o poema. Isso exigindo de mim, eu tenho que falar com vocês. Uma grande coragem, mas como vocês compartilharam comigo os momentos de arte de vocês, que eu ainda vou assistir mais um pouco, eu vou ter essa coragem. Até porque eu não sou poeta, certo? E nem tenho pretensão a ser. E quando a gente lê um poema que a gente escreve, estava falando para a Rosa, eu vou ficar nua lá na frente. E é uma forma de desnudar minha alma, mas também é uma forma de deixar um pouquinho mais das coisas que eu realmente acredito aqui com vocês. Então vamos lá. Deixa eu respirar. O poema se chama A Floresta. Busco a floresta dentro de mim, a abundância desapegada de mil formas, a energia compartilhada e interminável, a unidade, o nascedor, o infinito brotar e verter das águas. Busco a floresta dentro de mim, nessa idade em que ressecada me sinto, abandonada da fé, vazia de ilusões, sem lágrimas para verter. Busco o caminho dentro de mim, que me reconduza à floresta e que retome a vida, sem querer mudança, sem sofreguidão e desespero. Só voltar para casa, para o ninho seguro e vivo da floresta. Caminho e floresta, sinais e sabedoria, serem um só com tudo, compartilhando a sina e vivendo e aceitando a vida, sem rastros em um chão de folhas, aprendendo a não ser realmente sempre. E agora eu quero ver os artistas que vocês são. Obrigada, gente. Tem tudo para fazer diferença nessa sociedade. Porque as coisas que a gente conversa aqui nos inspira, né? E essa palestra de hoje, essa conversa de hoje, eu acho que foi bastante edificante nesse sentido.